precisamos ter. Atos capítulo 6, do versículo 1 em diante, diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração, ao ministério da palavra. E o parecer agradou a toda a comunidade. Então eles elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Elegeram Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Estes homens foram eleitos, mas eu quero me ater aqui ao que a palavra do Senhor fala a respeito de Estevão. A Bíblia diz que ele era um homem cheio de fé e ele era um homem cheio do Espírito Santo. A fé que Estevão tinha na sua vida não era uma fé comum, não era uma fé apenas do que Deus poderia fazer. A fé que Estevão possuía era uma fé resiliente, uma fé que estava para além das circunstâncias. Ele era um homem cheio de fé, um homem que cria no poder de Deus, na graça de Deus, na salvação. Ele tinha uma fé para além das circunstâncias. Ele via para além. Quantas vezes nós, enquanto humanos, temos uma fé apenas no poder de Deus? Temos uma fé apenas daquilo que Ele pode nos proporcionar. Existem muitos cristãos que clamam por fé, mas apenas pelo sobrenatural, apenas na expectativa do sobrenatural. Mas a palavra de Deus nos fala de uma fé que é fundamental para todos nós cristãos. Sabe que fé é essa? A fé para a salvação. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Sem fé, nós não temos como viver uma vida cristã saudável. A fé é o nosso norte para que possamos alcançar a eternidade. E aquele que não tem fé, a Bíblia diz que ela nos convida a clamarmos para que o Senhor aumente a nossa fé, mas não essa fé apenas no que Deus pode fazer, mas a fé em quem Ele é, uma fé no seu caráter. Outro elemento muito importante que havia na vida de Estevão, a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo. Este é um dos critérios que nós, enquanto cristãos, devemos buscar muito na terra, porque o Espírito Santo é o nosso amigo, ele é o nosso consolador. O Espírito Santo é aquele que testifica em nós, o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é aquele que precisa fazer parte do nosso dia a dia. A fé, o Espírito Santo, esses dois elementos são essenciais na vida de um cristão. Estevão foi escolhido por essas duas características. E eu te pergunto, como é que estão essas duas áreas da sua vida? A fé e como que está o Espírito Santo na sua vida? A Bíblia diz, não extinguis o Espírito, buscai ser cheio do Espírito e então o Senhor irá fazer proezas através de você. A Bíblia diz que se creres, então obras maiores faremos. Que fé é essa que nos falta? Será que a igreja tem feito obras maiores? Maiores do que as que os discípulos realizaram, do que o próprio Cristo realizou? Isso fica um desafio para nós. Qual tem sido a sua fé? Quanto você está cheio do Espírito? Ou será que nem cheio está? Será que você está ali precisando ser renovado e ser cheio do Espírito Santo? Que a nossa vida possa ser assim, como a de Estevão, que ao olharem para nós, possam olhar e dizer João, Maria, Anne, Cláudio e tantos outros, que o Senhor possa olhar e dizer, eis aí um homem e uma mulher cheio de fé, cheia de fé e cheia do Espírito Santo, e que através de nós a presença do Senhor seja expandida e que através de nós vidas sejam alcançadas e transformadas, que a nossa fé não seja apenas em coisas, ou que a nossa fé não seja apenas no poder de Deus, mas que a nossa fé seja pautada no caráter em quem Deus é, para então declararmos, se Ele fizer, Ele é Deus.
Se não fizer, também é Deus. Essa deve ser a nossa fé, ao ponto de, se preciso for, até morrermos por Cristo. Deus te abençoe e que a sua fé seja aumentada a cada dia. A desfalecer, dores vêm me fazem enfraquecer, mas posso te encontrar em meu espírito, estar imerso em tua voz. Continua assim a caminhar. Falhas que revelam o que sou,